Eu queria compartilhar convosco uma passagem que Deus me trouxe durante esta semana, de uma forma bastante... que vem de uma inquietação minha já há muitos meses atrás. Não é? Na verdade, eu estou muito preocupado com as mudanças, mas eu estou muito preocupado com muitos dos desafios que nós temos e principalmente como é que nós, como igreja, estamos a responder a estes desafios. Não é? Jesus disse que nós somos o sal da terra. E o que é mais chocante é que diz que se o sal for insípido, com que se há de salgar? Não serve para mais nada a não ser para lançar fora e ser lançado no lixo. Ou seja, se o sal não for, na verdade, parte da utilidade do sal, em alguns países a de neve, é ir para limpar o de gelo, não é? Mas na verdade o que Jesus queria dizer é que a nosso propósito de vida como discípulos de Jesus é sermos este sal da terra, é sermos... Agora não sei se vocês gostam de sal. Alguém não usa sal? À trinca não. À trinca não, mas toda a gente usa sal, certo? Hoje tivemos aqui um churrasco ali atrás e o sal não faltou. Eu hoje de manhã, às 8 da manhã, estava batidinho no Pingo Doce a comprar sal. Porque eu sabia uma coisa, que até a carne pode falhar, ser menos, mas se falta sal, perde o sabor. E Jesus falou isto, eu acho que fica um grande desafio, não é? Eu acho que esta pandemia que nós estamos a passar, ainda agravada com esta crise na Ucrânia, esta guerra na Ucrânia, está como que a fazer um reset no mundo. Não é? Sabe o que é o reset? Voltar a começar. Okay? É um computador que está a recomeçar. Agora, quando ele recomeça, não pode perder alguns programas especiais, certo? Porque se ele perder alguns dos programas fundamentais do computador, vocês estavam isto melhor que hoje, o computador não vai funcionar. Basicamente vai ser isto. Nós vamos ficar com uma caixa, mas sem grande utilidade. Ou seja, há coisas que não podem faltar. Eu penso que esta pandemia, de alguma forma, está a fazer um reset na humanidade. E nós também como igreja. E se nós não nos apercebemos, pode ser que algumas das coisas fundamentais fiquem perdidas no caminho. Houve um grupo de pastores e pessoas que se juntaram nesta altura da pandemia em Espanha para discutir e refletir sobre os efeitos da pandemia, quer positivos, quer negativos, em Espanha, não é? Os nossos vizinhos espanhóis. E dizem eles assim, durante o confinamento, diz eles assim, algumas pessoas que se tinham desligado da igreja voltaram-se a envolver com ela nos cultos online. Mas também observamos que alguns membros anteriormente ativos tinham ficado completamente desligados. Não sei vocês, não é? Muitos deles não regressaram quando tomados os cultos de cara a cara. Muitos, informalmente, diz eles, informalmente, a percentagem daqueles que podem ter falhado durante o ano passado podem atingir os 30%. Achei muito interessante foi esta parte final. Alguns podem ainda temer reuniões presenciais e podem acabar por regressar. Mas a pandemia acabou com todos os tipos de hábitos, incluindo os hábitos espirituais. Isto fez todo sentido para mim. Porquê? Porque eu acho que uma coisa que nós percebemos é que toda esta dinâmica de vida mudou os nossos hábitos. E mudou hábitos bons e hábitos maus. Houve hábitos que nós aprendemos, que eu acho que podem ter sido positivos. Houve outros que nós ganhamos, que podem não ter sido tão positivos. E também espiritualmente eu acho que muita gente criou uma série de hábitos que talvez não esteja a ajudar na sua caminhada com Deus. Então eu comecei a pensar, afinal, e então como é que Deus quer que nós funcionemos, afinal? Ou seja, no programa de Deus, que Deus tem para a igreja, não é? O software divino, o que é que está lá incluído? Então nada melhor do que ir ao software original, o Windows bíblico, não é?
o office bíblico. Então, o office bíblico qual é que é? Encontramos no livro de Atos, não é? A semana passada falámos um pouco do Pentecostes e hoje vamos falar em particular da igreja em Atos capítulo 4, que é a igreja que está mesmo a começar naquela altura. E vamos então procurar ver o que é que o software diz lá no original, não é? Sem grandes corrupções, com as atualizações que às vezes tenham sido feitas, que tenham usurpado o programa, não é? E vamos ler o capítulo 4. Agora, este capítulo 4 acontece a resultado de uma coisa: quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, na verdade os crentes ficaram entusiasmados com a mensagem. Pedro e João, sendo do seu zona de conforto, e começaram a pregar Jesus de uma forma tão ousada e tão convicta, que numa altura em que eles iam para o templo encontraram um homem paralítico e vendo-o ali, dizendo assim: olha, homem, eu não tenho nem prata nem ouro, eu não tenho nada para te oferecer, mas uma coisa eu tenho fé em Deus, e aquilo que eu tenho, eu te digo, levanta-te e anda. Aquele homem começou a andar. E por causa daquela benfeitoria que eles fizeram, e depois daquilo que Pedro falou, dizendo que os líderes judeus tinham morto Jesus como o Messias de Deus, então eles decidiram fazer uma coisa: decidiram pegar em Pedro e João e decidiram colocá-lo na prisão. E depois de estar na prisão, lá na prisão, as autoridades viram-se confrontadas com uma coisa: ou nós os soltamos, porque há uma série de gente que os vai defender, ou então nós temos que arranjar uma boa razão para os manter na prisão. Então o que acontece é que eles decidem soltá-los. Agora, põem-se na posição de Pedro: vocês vão para a prisão, são presos ali, são ameaçados de morte. E quando eles mandam embora Pedro e João, dizem: ok, vocês vão-se embora, mas há uma coisa, há um contrato. Vocês vão-se embora e nunca mais, alguém sabe o que acontece? Nunca mais devem falar de Jesus. E eles não deram ouvidos. E eles pegaram, é interessante, depois deste episódio, eles voltam para a igreja e reparem no versículo 23. 4:23, e depois de soltos foram para os seus companheiros e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham falado. E ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe, que pelo Espírito Santo disseste pela boca do nosso pai David, teu servo. E depois diz o versículo 27, pois nesta cidade eles de facto se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem nos diste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e a tua vontade premeditaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Estenda a tua mão para curar, realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Acontecem aqui. Quando eles são ameaçados, quando as circunstâncias são desfavoráveis, quando o ambiente à sua volta é um ambiente de opressão, o que é que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem é que eles, em vez de se focarem nas suas circunstâncias, onde é que eles olham? Para Deus. Eles olham para Deus. Eles conseguem ver Deus além daquelas circunstâncias. O que é que eles conseguem ver em Deus? Primeiro, eles conseguem ver que Deus é o Criador de todas as coisas. É o Deus que sustenta todas as coisas. Ele é o soberano. Ele está acima de tudo. Ok. Esta semana, o que é que te aconteceu de mal? Alguma coisa aconteceu de mal? Alguém teve algum problema? Alguns maus pensamentos? Algumas palavras de derrota na sua vida? Alguém teve? Eu tive. Deus é soberano sobre isso. Deus está acima disso. E também o que percebemos aqui, que eles dizem: Deus é poderoso, além e acima das nossas circunstâncias. Então o que eles fizeram foi um exercício muito interessante. Quando tu e eu passamos por dificuldades e lutas e problemas, onde é que nós colocamos os nossos olhares? Para onde é que nós olhamos?
Eu não estou a dizer que nós temos que fingir, fazer de contas que está tudo bem. Acho que isso é um cristianismo de falsidade. Fingir, nunca é isso que Deus nos chama a fazer. Nós temos que ser pessoas que vivem a verdade. Mas a chave da mudança acontece quando nós conseguimos vir Deus além das nossas circunstâncias. Todos vocês souberam o que há 2 anos e meio atrás, nós como família passamos com o cancro da minha esposa. Quando no dia 4 de setembro ela ouviu dizer do médico que ela tinha cancro e que era um cancro que avançava muito rapidamente. E naquela hora nós tivemos a certeza de uma coisa, foi Deus falar connosco, dizendo assim, eu estou convosco. E estranhamente nós ficamos descansados. Se calhar mais do que irmos a uma consulta médica e dizermos que temos uma gripe. Naquele dia nós tivemos a convicção plena de Deus que Ele estava connosco. Não é sempre assim, gente, ok? Eu não sou tão espiritual assim. Mas há dias em que eu consigo perceber Deus além das minhas circunstâncias. Esse foi um desses momentos. E naquela altura, eu acho que o tempo que nós estamos todos a viver como igreja, como indivíduos e como pessoas, não é? São tempos em que nós temos que olhar além daquilo que nós vemos. O mundo está a mudar, certo? O mundo está numa grande convulsão. Agora, Deus muda, o poder de Deus enfraquece, a realidade de Deus é menor quando as circunstâncias são maiores. Eu acho que eles este momento era chave na igreja, era o princípio da igreja. Se eles se acovardassem, se eles ficassem temerosos, o que é que iria acontecer à igreja? Possivelmente nós não estávamos aqui. Não, claro que Deus havia outro plano. Mas na verdade, eles perceberam que eles não eram reféns das circunstâncias e eles tinham que ver Deus além das suas circunstâncias. E uma das chaves para nós vivermos um cristianismo autêntico nos dias de hoje é tu e eu. Encararmos a vida real que nós vivemos, as dificuldades. Sabem que o gasóleo vai aumentar e a gasolina vai baixar. Quem tem gasolina pode dizer graças a Deus, eu digo não graças a Deus, mas pronto. Ok. Mas a verdade é as circunstâncias são assim. Mas nós precisamos de olhar para Deus além delas e acreditar que Deus está conosco. Ele não vai mudar. E uma das coisas o que é que te ajuda a contemplar Deus? O que é que vos ajuda a ver Deus além das circunstâncias? Alguém quer dizer alguma coisa? Que eu vou buscar água para mim. Como é que vocês conseguem tirar os olhos das vossas circunstâncias e ver além? O que é que vos ajuda? A mim ajuda muito ouvir músicas, ouvir louvores, começar a cantar. Eu lembro-me, eu vivia num 5º andar, ali na Fonte de Amor, ali em Aldoar. E desde miúdo eu cantava, então eu sempre cantei, não é? Há pessoal que gosta, há os que não gostam, mas pronto, problema deles. Mas uma coisa que me ajuda imenso é contemplar, cantar, ouvir louvores. Outra coisa que eu gosto demais é ver a natureza de Deus. Contemplar a beleza de Deus na natureza, conseguir ver Deus além daquilo que os nossos olhos conseguem compreender e imaginar. Então, criar este exercício, não é, de conseguirmos ver Deus de diferentes maneiras. Também ver a história de Deus na vida de algumas pessoas. Quando Deus falou com Abraão, não é? E Deus lhe diz, Abraão, tu vais ser o pai de muitas nações. E Abraão diz, Deus, tu deve estar a falar com a pessoa errada. Eu estou a ficar surdo. Mas agora o que eu ouvi não deve fazer sentido. Porque eu não sou a pessoa certa. A minha idade já está passada. Além da minha idade estar passada, a minha mulher também não ajuda. Ela também já está velhota. Não é? E Deus lhe diz uma coisa interessante naquela altura. O próprio Deus lhe diz, haverá para o Senhor coisa demasiadamente difícil? O que é que vocês acham que Deus quer que nós respondamos? Sim ou não? Não. Não há nada coisa demasiadamente difícil para Deus.
Então Deus lhe disse, olha, então de ti vai ser um herdeiro, que será o teu herdeiro. Então, o que eu te quero encorajar nesta altura é tu pensar nas tuas dificuldades, nas tuas circunstâncias, e faço uma pergunta: há coisa mais difícil na tua vida para Deus? Será que na tua vida há alguma coisa demasiadamente impossível? Para o Deus que criou o mundo, que sustenta o mundo, que governa o mundo, que tem tudo nas suas mãos. Eu acho que a igreja de hoje precisa de voltar a ter este olhar em Deus. Não em nós, mas em Deus. Segunda coisa, versículo 31. Alguém pode ler para nós? Quando eles acabaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a mensagem de Deus com ousadia. Quando eles terminaram de orar, não sei se vocês gostam de orar. Alguém gosta de orar? Para alguém é fácil orar. Para mim não é fácil orar. É um desafio. Mais do que ler a Bíblia, para mim é difícil orar. É uma luta orar. Spurgeon dizia uma frase muito interessante, dizia assim: devemos orar quando temos o desejo de orar, porque seria pecado desperdiçar tão boa oportunidade. Devemos orar quando não temos o desejo de orar, porque seria perigoso ficar em condição tão arriscada. Concluindo, isto sou eu a falar. Devemos orar sempre. Porquê orar é difícil? Estava a pensar nisso. Não é? Eu acho, porque, primeira coisa, eu acho que orar é um atestado de incompetência à nossa pessoa. De incapacidade. É uma oportunidade de tu dizeres assim: eu não consigo sozinho, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus, desesperadamente de Deus. É uma oportunidade de tu renderes a Deus. Eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda. Quem me conhece sabe disso, não é? Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, mas não gosto de pedir ajuda. Então, quando eu oro, eu basicamente chego ao fim de mim próprio e digo assim: Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso mesmo que tu me ajudes, porque se tu não me ajudares, está tudo perdido. E a oração é isto. A igreja, nós como igreja precisamos de redescobrir o poder da oração. Precisamos de redescobrir a importância de orarmos, de clamarmos a Deus, de contarmos que só Deus nos pode tirar desta circunstância que estamos a viver, só Deus. Precisamos de chegar a um ponto em que nós chegamos ao fim de nós próprios. Eu lembro de uma altura, meus filhos todos foram excelentes filhos, diga-se de passagem, tiveram as suas altos e baixos, né? 3 rapazes, quem não gosta desta aventura. Mas lembro-me numa altura com um deles, que até o que me deu menos problemas, não vou dizer quem, mas aquele filho, numa altura que eu estava completamente encravado e não sabia o que fazer naquela altura, eu tive que orar e buscar a Deus, porque eu tinha chegado ao fim de mim próprio e percebi que eu precisava de ajuda e do poder de Deus. A oração é a única coisa que pode fazer uma mudança em nossa vida. É o ponto de mudança na tua vida, na minha vida. E é um exercício teu e meu nos exercitarmos em oração. Diariamente, a cada dia, buscarmos o Senhor em oração. E percebermos que só Ele pode fazer uma mudança à nossa volta. E claro, o que percebemos aqui é que aquilo trouxe uma mudança nas suas vidas. Houve um enchimento do Espírito Santo. Eu acho que nós todos vivemos tão ansiosos porque não aprendemos a confiar e a entregar a Deus, não é? Uma dessas alturas em que eu estava muito aflito, uma daquelas madrugadas mais mal dormidas, acordei muito ansioso. Não é suposto umas pessoas acordarem ansiosas, não é? E naquela altura Deus como que falou: torna a tua ansiedade em oração. Porque esse é o segredo da mudança. Filipenses 4 diz, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus.
as vossas necessidades por oração e pela súplica. Então não é um conselho para não andarmos ansiosos. É um conselho para levarmos a nossa ansiedade a Deus. Às vezes ouço pregar o contrário. Não andes ansioso. Então, o que eu vou fazer com isso? É como uma rolha ali, encravada, não é? Mas a ideia é tornarmos a nossa ansiedade em oração. E a terceira parte desta vida de igreja, que lemos aqui, esta igreja primitiva, é o versículo 32. Alguém pode ler? Era o coração e a alma da multidão descobriam, e ninguém dizia coisa alguma que possuía a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Era o coração e a alma da multidão. Havia realmente uma unidade na igreja, havia uma partilha muito grande na igreja. Havia uma vivência na igreja, muito incrível. Havia a mesma intencionalidade. Não significa que todos pensavam da mesma forma, mas significava que todos queriam caminhar na mesma direção. Eu acho que esse é o segredo, verdadeiramente, de desenvolvermos esta ideia de concordância e de caminharmos na mesma direção. E para mim a igreja é um dos grandes mistérios do mundo. Porquê? Porque conseguimos ter no mesmo lugar pessoas velhas e novas, pessoas iletradas e pessoas com poucas letras, ou com nenhumas letras, pessoas de várias raças e vários transfundos sociais, e culturais e étnicos, e conseguimos verdadeiramente acreditar no mesmo Deus e caminhar na mesma direção. E eu acho que isto é a grande riqueza da igreja.